Olá, seja muito bem-vindo à IPP TV, seja muito bem-vindo ao programa Bem Casados, um programa semanal para a edificação das famílias, dos casais. Eu sou o pastor Tiago. E eu sou a Luana. E semanalmente nós estamos aqui toda sexta às 20h30, trazendo conteúdo bíblico relevante, baseado aqui nas escrituras, na experiência de aconselhamento bíblico também, para trazer ensinamento para a sua família, para a vida do casal, para que sejam fortalecidos, né? Sim, um ensinamento prático, né, da palavra de Deus. Exatamente, aí dá para aplicar aqui na sua família, né, no seu casamento, tudo aquilo que você aprende aqui. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, muito relevante, inclusive discutido, né, em algumas rodas de amizade, de amigos, algumas rodas onde se fala exatamente sobre o mito da família perfeita. Será que existe família perfeita? A famosa família margarina? Exatamente, do comercial da margarina, né? O mito da família perfeita tem feito, de certa forma, muito mal a algumas pessoas. Em que sentido? Tanto para aqueles que procuram, numa expectativa elevadíssima, um cônjuge, quer dizer, coloca sobre a responsabilidade, né, nos ombros de uma pessoa de ser perfeito para uma família perfeita, né? Um ideal muito alto, né? Exatamente. E também a expectativa daqueles que não querem, né? Às vezes deixar transparecer fraquezas e problemas das suas famílias, com medo de serem julgados ou com medo de serem confrontados. E aí então aquela família da igreja, aquela família perfeita, sempre os filhos sempre maquiada, né? Sempre maquiada, tomado as mãos, todo mundo servindo todo mundo, mas às vezes no ambiente familiar isso é completamente diferente. E é interessante que as escrituras, elas nos falam de famílias que não são perfeitas. Nós temos inúmeras famílias na palavra de Deus, onde mostra as suas imperfeições. Mas a grande bênção é que, apesar das escrituras mostrarem essa imperfeição da família, ela nos aponta para uma pessoa e para também uma solução. Para a pessoa de Cristo e para a palavra de Deus, onde é a solução que nós podemos ter para as famílias que são imperfeitas. E nós temos, né, a convivência e a vivência, e é importante esse tema para que nos traga uma discussão correta, bíblica, verdadeira, para que nós possamos tratar com seriedade e com verdade os desafios que nós temos no ambiente familiar e como lidar com esses desafios biblicamente. E como você sabe, toda semana aqui conosco tem sempre convidados especiais. Sim, e essa noite não fica diferente, né? Temos o presbítero Ciomar e a irmã Benadete conosco. Eles são casados há 34 anos e têm 3 filhas, a Débora, a Daniele e a Raquel. E o filho de coração, Nelson. Muito legal. Pastor Tiago, Luana, é um prazer muito grande a gente estar aqui hoje, uma alegria, uma satisfação. Aos telespectadores que estão nos assistindo, uma boa noite para todos. Realmente é um prazer, uma honra, um grande privilégio estar aqui com vocês e vamos conversar. Será que existe a família perfeita? Será, né? Uma boa pergunta, né? Exatamente. Mas que bom que vocês estão aqui, uma grande bênção. E falar desse tema, não tenho certeza que é extremamente relevante, né? Porque eu acho que o tema de hoje, ele não só vai nos dar base para falar biblicamente de como nós podemos lidar e viver e expor, né, de certa forma, e quando eu falo expor, não no sentido negativo, mas no sentido bíblico, o ambiente da família, ver como a Bíblia tem resposta adequada para os problemas e para as questões, e até um incentivo, né, das pessoas também entenderem assim, olha, talvez eu não tenha uma família perfeita, mas eu posso caminhar a cada dia na imagem do Senhor e amadurecer. Mas para a gente começar esse tema, né, começar esse assunto, o mito da família perfeita, né? Vocês passaram por esse processo de querer ou de pensar na família perfeita, e quando acontece alguma coisa ali que não está nos planos da família, então aquilo frustra. Como que vocês lidam ou lidaram, né? Há 34 anos, já com certeza já passaram por vários temas aí que a gente vai falando aqui no Bem Casados, né? Mas como que se ouve, né? Como que foi lidado por vocês com essa ideia da família perfeita? Eu acredito que conosco teve a expectativa da família perfeita. Quando a gente se propôs a formar uma família,
existe esse ideal, né? Essa coisa. Você não casa para dar errado, você quer que dê certo. Então você quer acertar, né? Você quer fazer tudo certinho. Então nós nos preparamos para o casamento, nós lemos livros, os nossos pastores nos aconselharam, nós fizemos orçamento para ver se a parte financeira ia comportar, né? Nós éramos muitos jovens, né? Quando nós nos casamos. Mas nós tivemos essa preocupação, porque nós queríamos acertar. Existia também toda a expectativa da igreja em relação ao nosso casamento, dos familiares, né? E existia aquela bagagem nossa também, né? A gente tinha modelos mentais, o que pode ser que vai formar uma família legal, o que vai dar certo, o que não vai dar certo, a partir de exemplos que a gente via, né? E, lógico, como a gente já sabia que não existia família perfeita, muitos exemplos negativos que nós falamos, nós não vamos replicar isso no nosso casamento, né? Então, isso vai gerando uma falsa ideia de que você está preparado e a sua família, então, vai ser aquela família de destaque, né? Aquela família que vai abençoar, que vai ser aquela família modelo, né? E graças a Deus, essa expectativa foi frustrada muito, muito rápido. Eu lembro que a primeira coisa que a gente percebeu que a gente tinha feito errado era o orçamento. A gente tinha calculado tudo errado, né? Na verdade, não era daquele jeito. E Deus foi nos mostrando, então, que realmente, né, essa família perfeita não existe, né? O que existe é uma família abençoada por Deus, uma família agraciada por Deus, né? O que vemos é que, apesar dos anos se vão se passando e casais vão criando famílias, né? Isso persiste, né? Tanto na geração de vocês, na nossa geração, eu tenho certeza que muitas gerações vão ainda, infelizmente, tentar passar nessa transição de família perfeita, aí vai cair no erro e vai entender, não, peraí, eu tenho que confiar em Deus, né? Mas por que será que tem essa insistência tão grande de ser uma família perfeita para os olhos das pessoas, né? Quais são os temores que levam um casal a isso? Então, os temores é medo de ser derrotado, de ser frustrado, né? Esse é o grande problema, o medo, né? Quando o pecado entrou no mundo, né? Esse mito de família perfeita, na verdade, cai por terra, né? E a gente tem esse medo de errar, né? O medo de decepcionar alguém, o medo de decepcionar a igreja, né? O ambiente que você está, né? Então, a sua família, né? Então, é muito complicado isso, né? Então, e isso vem do pecado, né? Isso vem da nossa natureza, né? Então, por isso que a gente às vezes insiste em uma coisa que na verdade não é verdade, né? Não é realidade, que é a vida da família perfeita. Então, e às vezes envolve até aquela questão assim do se sentir fracassado, né? Então, sim. Exato. Eu não vou compartilhar isso com as pessoas, e é interessante que isso, a gente vai falar depois, pessoas até carregam problemas por muito tempo, né? Sem compartilhar, porque tem aquela ideia da família, eu não posso fracassar aqui, né? Se eu fracasso no emprego, sei lá, eu saio, estudo, mas se eu fracassar na família... E é interessante porque isso como está impregnado na nossa mente, porque, veja bem, quando a gente, né, acho que vocês estão bem adiante de nós, né, na experiência, na criação de filhos, está aí há 10 anos vivendo juntos, vocês estão há 24 anos na frente, né? 24. 24. Total, Pensei né? que ele é total. É letras, mas eu consigo. Mas é interessante que nós olhamos e falamos, eu não vou fazer isso não. Meu filho não vai ser assim. Então a gente já começa aquilo que a irmã Bernadette falou no início, né? É muito forte na gente, assim, de olhar as questões positivas e dizer, testemunhos, né? Eu quero ser assim, mas por outro lado a gente pensa também, eu não quero que meu filho faça isso quando eu tiver, eu não quero ser um marido assim, eu não quero ser... E nós temos essa ideia, né? Não seja tal marido, não seja tal esposa. Isso vai entrando no coração e vai dando medo, né? Porque hoje a geração, né, que está se casando agora e conhecendo outras pessoas, né, os jovens, por exemplo, eles têm um grande temor, né, de
assumir um casamento às vezes. E é exatamente por causa desse medo do fracasso, né? Sim. Verdade. Então tem que ser tudo perfeitinho para que eu, então, claro que tem que ter zelo, tem que orar, tem que esperar no Senhor, obviamente. que Mas o isso- ideal é muito alto, o né? ideal é muito alto, né? Muito alto. E às vezes aquilo que a Bíblia coloca, né, no sentido de o perfil do marido e o perfil da esposa, o perfil dos filhos, acaba se tornando quase que inatingível, né? Ou seja, as pessoas acabam cobrando mais do que o próprio Deus cobra das pessoas. Vocês sentem isso também? Sim, e hoje o nível de exposição é muito elevado, muito mais do que na época que a gente casou, né? A sua vida está exposta nas redes sociais, né? E você quer compartilhar o quê? Sucesso. É muito mais gostoso você compartilhar o sucesso, aquilo que você conquistou. Ninguém quer compartilhar fracassos, né? E quando vem os filhos, você ainda pesa sobre você a responsabilidade do exemplo. De ensinar o caminho para o filho, né? Então você tem medo né? Às vezes você sente que é fragilidade você expor as suas fraquezas, né? Você quer mostrar que você sabe o caminho, então você está indo na frente, eu quero acertar e quero que meu filho acerte também. Então isso leva a gente a cometer alguns erros graves, né? E vocês acham que também envolve identidade, assim? Porque hoje, né, a nossa identidade está em Cristo, né? Nós somos identificados não pelo casamento, que é uma bênção, a gente sabe disso, não pelo emprego, não de certa forma o que a gente faz, mas o que a gente é no Senhor. E às vezes a pessoa ela atribui um significado maior do que o casamento tem em si, né? Como se identificasse a vida dele cristã, a essência cristã no casamento, né? Até tem um artigo muito legal que você pode depois procurar aí na internet, que chama O Casamento é Bom, mas Não é o Propósito da Vida. Tem um artigo que fala sobre isso. Interessante. Né? E ele coloca assim, sobre a questão de que se nós colocamos expectativas completamente elevadas no casamento, isso pode trazer um peso muito grande para nós. E isso pode acontecer, né? Ou seja, Sim. a ideia de eu atribuir um significado para o casamento além do que o próprio Deus deu para ele. E aí causa temor, aí causa outras coisas. Mas claro que toda decisão que nós tomamos com relação à ideia da família perfeita ou não, isso traz consequências para a nossa vida. E no ponto de vista de vocês, quais os perigos, né, que nós podemos enfrentar ou problemas quando não há, na verdade, né, essa exposição ou quando nós queremos levar a qualquer custo essa ideia da família perfeita? Porque às vezes a pessoa faz intencionalmente, né? Não deixa. Eu canso de receber casais e pessoas ali no aconselhamento. Vocês já fizeram aconselhamento, participaram de aconselhamentos comigo, né? Os irmãos sabem que às vezes a pessoa ela fala assim, não conta isso lá não. Né? Não fala isso pro pastor, não. Por quê? O que ele vai pensar? O que a igreja vai pensar? Então, tem isso. Gente, isso é muito mais comum Sim. do que a gente possa imaginar. Então, a gente fala, mas né, não é comum? Muito comum, um temor de homens, né? Acho que tem pessoas que todos passam por isso, né? Em algum nível da vida, mas tem pessoas que vai no exagero assim de não querer nem resolver um conflito, né, no lar. Exatamente. E aí às vezes até os maridos ficam preocupados, né, em a esposa fazer aconselhamento, porque às vezes a pergunta assim: o que você está falando lá, pastor, da nossa vida? Tá expondo a vida, né? Tá Ninguém quer expor a vida, tá né? expondo a minha vida o que eles vão achar, né? E muitos casais, né, a gente cansa de ver casais assim, de encontrá-los que estão vivendo há anos com problemas colocados debaixo do tapete, mas que não são, obviamente, resolvidos pelo medo de compartilhar para quebrar, né? Ou para ofuscar aquela ideia da família perfeita. Né? O que vão pensar da gente, né? Olha, a família do Tiago com a Luana, Aquele casal bem resolvido, que consegue lidar com tudo, Como é que né? tem um problema desse, né? eles brigam. Eles brigam? Como é que pode, né? Eles discutem? Não é Como? que isso, né? E a questão é, quais os perigos, né, de querer manter uma vida, né, um mito, querer manter o mito da família perfeita, né? A família lá do comercial da margarina. Né? Primeiro que maquiar o problema ou esconder um problema não resolve, né? Você tem que tratar. Problemas têm que ser tratados dentro da família, né? Você achar que insistir na ideia de que você tem uma família perfeita é uma mentira. Tanto você vai viver para sempre numa mentira. Seu casamento vai ser uma mentira, uma decisão errada. É um perigo, né? Que acontece, né? E a Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? Então, quando você mostra a fraqueza, você revela a fraqueza, que
que existe, é lógico, né? Já existe. Você é honesto para revelar, você então abre um espaço enorme para a graça de Deus agir na sua vida, né? Eu diria que as maiores experiências que nós tivemos como casal e como família foi quando nós choramos juntos, quando nós olhamos para nós mesmos e vemos que nós não temos saída, nós não sabemos como fazer, a gente não tem solução para esse problema. Então nós choramos juntos. Então nesse momento que nós realmente escancaramos a nossa fraqueza como família, né? E isso foram algumas vezes que a gente fez em família mesmo. Isso foi sensacional, porque nós acabamos mostrando e experimentando na nossa vida que somente a graça de Deus era para manter aquela família, né? Foram momentos assim sobrenaturais e decisivos, mas foi necessário que a gente realmente revelasse a fraqueza, né? mostrasse para as nossas filhas, olha, está difícil, está complicado, nós não sabemos o que fazer. Então a graça de Deus vem de uma forma tão sobrenatural que você nem entende como, e faz um milagre, né? É o jeito de se chegar mais perto de Deus, né? Na verdade, da família estar mais perto, né? Então, se eu escondo isso, então estou complicando, né, meu relacionamento dentro de casa e com Deus também, né? Então não posso. O perigo é eu me afastar de Deus, me afastar da graça de Deus, por não expor um problema que eu tenho dentro de casa. E o próprio relacionamento com os filhos também, né? Isso pode afetar e criar neles também esse mito, né? De que E também você não erra, né? E perder oportunidades, né? Eu acho que tanto um com o outro, quanto também para a própria igreja em si, né? Ou seja, muitos casais pedem ajuda quando já estão no ápice de uma decisão de divórcio. Então a gente recebe pedidos, né, de ajudas de casais, de famílias, e se esses pedidos fossem pedidos, né, ficou redundante aqui, mas se esse socorro fosse solicitado antes, muita coisa poderia ter sido restaurar, a restauração do casamento. Exatamente. Né, e às vezes uma restauração mais rápida, né, nesse sentido, falando aqui, claro que Deus pode restaurar qualquer momento. Menos sofrida, dolorida, né? O processo. Exatamente. A pessoa vai tentando, não, mas eu consigo. E às vezes, olha, né, uma coisa assim, bem direta, o marido às vezes tem mais dificuldade de pedir ajuda. Às vezes o cara vai pedir ajuda, seu Mar, quando a esposa fala assim, ou você vai ou a gente separa. Ou você já saiu de casa, né, pastor, às vezes. Exatamente. Aí o que acontece? Aí o cara vai, pede ajuda, então, claro, nós vamos, né, ajudar, estamos como igreja, né, temos um centro de aconselhamento para poder ajudar, para poder caminhar com as pessoas, mas a vergonha de compartilhar os problemas, né, com a igreja, com os irmãos, né, de participar ali também, de tratar das situações, tem a ver com autossuficiência às vezes. Né? Não, eu resolvo meu problema, deixa, né, comigo e tal. Eu sou um empresário, eu sou um cara bem sucedido, né, eu sou... Né, tem a visão da esposa, né, eu sei lidar, e aí não tem aquilo, não experimenta aquilo, né, que a irmã Bernadette falou, da fraqueza. Eu sou fraco, eu preciso, né, da graça de Deus, eu preciso do Senhor agindo no meu coração. Então isso pode ser um perigo para atenuar os problemas, e aí juntando. E aqui, né, uma pergunta bem pessoal, você tem dificuldade de pedir ajuda para a igreja? Assim, vocês teriam dificuldade para isso ou não? Vocês gostam, né? E têm facilidade de compartilhar, assim, eu quero compartilhar um pedido. A irmã Bernadette não fez lá o que você queria que ela fizesse, a comida lá não estava boa, eu vou pedir oração. Existe o hábito nos dois, né? Claro que não é uma fofoca, porque também tem aquela ideia, às vezes, né, da reclamação. Sim, né, vou falar mal do meu marido, então vou, de certa forma, pedir oração, né? Vou falar mal, né? Mas aquele pedido assim, me ajude a lidar. Você tem facilidade com isso? Eu acho que todos nós lutamos com isso porque não queremos expor o nosso coração, né? A gente tem um certo receio e tal, mas é um mandamento bíblico, né? De compartilhar a mutualidade, né? Sim. Eu tenho algumas pessoas que eu tenho o hábito de compartilhar coisas que me angustiam, né? Não é uma coisa assim que é natural minha fazer isso, né? Eu tenho mais a aptidão para oferecer ajuda, né?
Mas eu tenho experimentado nos últimos anos assim, essa bênção de compartilhar com amigas algumas coisas, algumas dificuldades, algumas coisas que eu luto, coisas que eu gostaria, sonhos que eu quero ver realizados, né? Dificuldades na minha família. Então, eu compartilho, sim, e é uma bênção. É muito abençoador. Às vezes, as pessoas até param o que estão fazendo para orar comigo. Eu tive uma experiência um dia que eu compartilhei com uma amiga que eu estava passando por alguma coisa, a minha filha estava passando por uma dificuldade, alguma coisa assim, e ela então me ligou e orou, né? E não contente com isso, ela gravou a oração, e para que eu sempre lembrasse que ela estava orando comigo, né? E um dia eu tive a oportunidade de mostrar para minha filha que ela estava orando, né? E isso é tão bom, fortalece tanto a nossa família, saber que nós temos uma rede de apoio, de oração, né? Então eu tenho tido essa experiência, né, nos últimos tempos, e é muito gratificante, não é uma coisa tão fácil de fazer, mas depois que você aprende a fazer, é muito bom. Nós somos uma família, nós estamos juntos, né? Então nós podemos sofrer juntos, nós devemos sofrer juntos, orar juntos. Eu acho que é muito válido e muito gratificante. Necessário, né, senhor? Necessário. Eu compartilho tudo isso que ela falou, pastor. Só que para o homem é mais difícil, o senhor sabe disso. Desafio, Então, um desafio maior, né? Então, escreve aí, né? Exatamente. A dificuldade do homem, eu vejo que ela é maior para compartilhar, se expor, né? Mas eu acho fundamental isso que ela falou, né? Você compartilhar com pessoas que são amigos, que você sabe que vão orar por você, que vão chorar, se alegrar com você. É importante isso. Mas o homem precisa trabalhar mais isso no coração. É isso que a gente tenta trabalhar aí na UPH, por exemplo. Sim, né? E ter homens preparados também para poder acolher, receber, dar esse suporte, esse socorro. Você tem que estar preparado para isso, né? Para receber também. E ter a questão do sigilo, da informação e tudo mais. Então é muito importante compartilhar. E a Bíblia fala de conselho, né, pastor? Então, Exatamente. Há o conselho que vem dos ímpios, né, como diz o Salmo 1, e há o conselho que vem da palavra do Senhor. Então nós devemos nos achegar a pessoas que possam nos aconselhar e nos fazer crescer biblicamente, né? E os casais da igreja são para isso, né? Exatamente. O senhor Omar uma vez me deu um exemplo, eu acho que eu já compartilhei numa outra ocasião, do jogo de xadrez, né? Que você às vezes está jogando, ele sabe jogar xadrez muito bem, inclusive... Mais ou menos. Estou aprendendo. Levou o Felipe. Inclusive, ele tem uma tática, né? Quando os namorados das meninas chegam lá querendo namorar, ele fala, tem que ganhar de mim no xadrez. Senão não pode casar. Aí ninguém ganha. É isso que eu ia falar. Isso é uma tática, principalmente se você não quer o casamento. Aprendeu a jogar... Aqui, ó, fica a dica do casal, tô brincando. Olha. Aprenda a jogar xadrez se você for, né, pai e tem filha aí, então... Mas uma vez o senhor me deu um exemplo de que às vezes os jogadores, não sei se vocês já perceberam que às vezes num jogo de xadrez os jogadores eles ficam horas e não fazem nada. Eles ficam olhando o jogo e não conseguem pensar numa jogada assertiva. E muitas vezes chega um jogador do lado, uma pessoa mais experiente, uma pessoa que tenha mais conhecimento, então ele vai e fala, olha, por que você não mexe aquela peça ali? Por que você não faz essa jogada? E daí... Isso é muito a analogia do aconselhamento, da parceria dos amigos da igreja, daqueles que querem que você ganhe esse jogo. E às vezes no casamento, na família, a gente fica exatamente assim. A gente fica sem saída, a gente fica como num jogo de xadrez que você não encontra. O que eu vou fazer? Qual a jogada agora? E muitas vezes você encontra pessoas que caminham junto com você e querem que você ganhe esse jogo. Então elas te ajudam, elas te orientam, elas falam, faz assim, ou vai por aqui, ou aconteceu comigo e eu tentei isso, eu fiz isso. É pessoas que oram com você. Então isso é muito importante, esse apoio, né? Essa família que Deus nos deu, que é a família da fé, é super importante, né? Porque não existe a família perfeita, né? Mas existe a família abençoada, família que recebe oração, que recebe ajuda, que recebe a bênção de Deus.
Esse princípio do jogo de xadrez é quem está fora consegue ver melhor, às vezes, o problema Sim, de quem está a visão dentro. está mais ampla, né? Então, a visão está ampla, quem está ali no problema, às vezes, não consegue, e quem está fora, ainda mais orientado pela palavra de Deus, pelos princípios bíblicos, né? Que é muito importante isso, né? Não é qualquer conselho também que Sim. consegue ver o jogo ali, né? O jogo de xadrez, que está difícil, né? Às vezes a vida é um jogo de xadrez, as pessoas às vezes não vê saída e... Tem alguém ali Então, para esse é o princípio, né? Interessante esse... A graça do Senhor está estendida para nós através da família da fé, né? Exatamente. E temos mais dica, então, pastor Tiago? Temos uma dica, a dica de leitura. Olha só, gostei do pastor Tiago, viu? É difícil falar. Bom, o casal aqui tem uma dica de leitura para você que está nos assistindo. E o livro do A Vida Familiar, né? A Vida Cristã no Lar, na verdade, do autor Jay Adams. É uma leitura, é um livro pequeno, uma leitura muito boa, prática, para fundamentar bases cristãs, né? Base cristã, para a vivência prática no dia a dia, no lar, de como que você pode ter um lar centralizado em Cristo, como que você pode entender o seu papel. Fala sobre disciplina, sobre esposa. Exatamente. Então é um livro excelente para que você possa ler e possa ter aí um conhecimento. Então está aqui na tela, né? Você pode ver o nome do livro e você pode encontrar esse livro na nossa editora Hebron. Então é só você entrar no editorebron.com.br, vai lá, procura A Vida Cristã no Lar, do Jay Adams, e você pode comprar e receber aí na sua casa, além de edificar a família. Você ajuda a nossa junta missionária. Exatamente, você vai apoiar projetos missionários. Então, entra lá no site, mais uma vez, editorebron.com.br, e faça a sua compra e edifique o seu lar e ajude projetos missionários também. E também aconselho outros casais, né? A partir disso, né? Exatamente, um treinamento que recebe. Isso. Claro. Então, sim, então participe conosco, escute a palavra de Deus, compre, leia e também leve para outras vidas, né? Exatamente, edifique outras vidas. Como nós estamos falando aqui, criar uma rede de ajuda, de apoio, biblicamente, para poder apoiar as famílias. E, assim, temos um ideal bíblico de lar, de família, de como conviver, viver, né? Então, sabemos que não temos a família margarina, mas temos um propósito de caminhar para isso, como cristãos, né? Viver para a glória do Senhor. Então, como olhar para o ideal bíblico familiar e não ser um peso isso para os nossos corações, né? Não olhar para o ideal bíblico e isso não acarretar um peso de viver, né? Como a motivação de viver para a glória de Deus, como que a gente vai lidar com isso no nosso dia a dia? Isso não é um processo fácil, né? Porque quando você vê o ideal de Deus, ele é alto, né? Deus quer o melhor para nós, e quando você olha o que Deus quer da família, você pensa, puxa, como é que eu vou atingir isso? Será que eu vou desistir? Será que não tem jeito, né? Muitas vezes você pensa isso, que o ideal de Deus... Mas o que você tem que olhar? Olhar para Jesus Cristo, na verdade. Olhar que Jesus, o fardo é leve, na verdade, que a Bíblia fala, né? Quando Jesus fala que o fardo é leve, vinde a mim os que estáis cansados, eu vos aliviarei. Então a gente tem que olhar para a vida, para Jesus, e ver que a gente é incapaz de atingir aquilo, na verdade, né? Aquela perfeição. Mas que Jesus vai nos ajudar, que Deus vai estar caminhando comigo, né, nessa caminhada difícil que é formar uma família, viver de acordo com o ideal de Deus. Mas eu não estou sozinho, né? Verdade. Eu estou com Deus, eu estou com Cristo, e se você quiser fazer pelos seus próprios méritos, né, você seguir isso, você não vai conseguir. Então você precisa olhar para a vida de Jesus, que Jesus está contigo, né? Tua família aos pés de Cristo, tua vida aos pés de Jesus. Então, a gente tem que ter isso em mente, né? É não se contentar com o bom, né? Com o mediano. Deus fala que é o quê? Muito bom. O muito casamento bom. é muito bom. Exato. E eu acho que aquilo que você falou, presbítero, é fantástico, assim, o fato de nós não podemos alcançar essa perfeição, porque somos pecadores, mas alguém o fez por nós. Então a ideia é ter a nossa vida em Cristo, né? E é interessante que esse ideal bíblico, ele não deve ser desmotivador para nós, no sentido de olhar, a gente olha para a mulher de Provérbios 31, a gente olha para o homem de Efésios capítulo 5, olha para a mulher de Efésios, olha para o pai de Deuteronômio capítulo 6, né? Não dá para mim, né? Não, pelo amor de Deus, isso aqui não dá, Senhor. É melhor fazer aquilo que Paulo disse, né? Vamos ficar solteiro. Mas aquilo que você falou é a chave.
a suficiência não está em mim, está no Senhor. Ele vai me Nele. ajudar. Exatamente. E aí é o reconhecimento de que eu não posso ser esse marido que as Escrituras diz pela minha própria força. Né? Minha esposa, né? Você não pode ser essa esposa que a Bíblia descreve sem a ação e a atuação do Espírito Santo. de Deus. Temor, né? Sem o temor. Exatamente. Então, é um processo que nós passamos até mesmo de convencimento de que devemos depender do Senhor e não abandonar o barco, né? Então, ok, tem erro, tem tudo bem, então deixa assim e tal. Ou então se conformar com isso, né? Porque uma coisa muito importante, eu acho que vale a pena frisar aqui na nossa reflexão, é que o fato de afirmarmos que não existe família perfeita, nós não estamos ao mesmo tempo afirmando que deixa do jeito que está e vamos conformar com os problemas, né? Eu acho que são duas coisas distintas. Quer dizer, se eu olho e eu vejo que não há família perfeita, eu não tenho que me conformar, eu tenho que me desesperar, biblicamente falando, e ir aos pés do Salvador. Dizer, Senhor, eu preciso do Senhor aqui. Sem o Senhor não dá. Exatamente. Então, uma coisa muito importante, né, que até naquele livro que nós fizemos a indicação aqui, tem uma pergunta que o J. Adams fala, o seguinte: com a imperfeição das famílias, do pecado, do mundo, né, como o presbítero colocou no início, podemos ter um lar centralizado em Cristo ainda? Podemos ter um lar ideal? Né? Ideal em que sentido? Podemos ser exemplos de vida cristã para outras pessoas, para os nossos filhos? O que vocês acham? Ainda com as imperfeições, dá para ter um lar centralizado em Cristo? Em Cristo nós somos desafiados a sermos melhores, né? Melhores pais, melhores mães, melhores cônjuges, né? Nós somos desafiados. A Bíblia fala que nós não devemos nos conformar com, né, tomar a forma desse século, mas transformar-nos pela renovação da nossa mente, né? A Bíblia fala também que o marido deve se esforçar para apresentar a esposa linda, perfeita, sem defeitos, né? Ou seja, como Papel difícil, hein, pastor? Dificílimo. A Bíblia fala, por exemplo, que os pais devem disciplinar os seus filhos. Como você vai fazer isso se não for com luta, com confronto, né? Então, confronto, ele é necessário, né? Até para você, para sua família. A família tem que ser esse espaço de você crescer, né? De um ajudar o outro crescer, se desenvolver, né? Tem coisas que eu falo isso para os meus filhos, tem coisas que você só vai ouvir de mim, né? Sim. Nenhum amigo vai ter coragem de falar algumas coisas para você. Tem coisas que só seus pais têm coragem de falar, né? Por exemplo, você tomou banho? Eu tô sentindo que você não tomou banho. Tipo, isso são coisas, são conselhos, isso é o mínimo, né? Mas assim, são coisas que os pais têm a obrigação de confrontar os filhos em determinadas coisas, né? E é interessante que uma coisa também que eu sempre falei para as minhas filhas, o fato de eu ser imperfeita e de eu falhar várias vezes em várias coisas, não me desqualifica para ser autoridade nessa casa, para te orientar, para te corrigir, para te confrontar. E é engraçado que até hoje, assim, eu confronto, né? Eu tenho uma filha que tem 31 anos, é médica, ela às vezes vem socorrer a gente, né? Tem a outra filha que é casada, que mora no exterior, tem a mais nova, que é a Raquel, que está se formando agora em design, ela tem 24 anos, né? Então, às vezes a gente, para falar, com algumas delas, para falar, para exortar, a gente tem que levantar, porque elas cresceram muito, mas a gente não deixa de falar, a gente não deixa de confrontar, a gente fala, porque nós temos, pesa sobre nós essa responsabilidade, né? E muitas coisas só nós vamos falar para elas, né? E eu acho assim tão bonito, né? Quer dizer, eu falho como marido, assim como o Ciomar, né? Vocês falham como esposos, né? Vocês estão nos assistindo também, têm as suas falhas, né? Seus pecados, mas a gente admira quando, mesmo que a gente sabe que o outro não é perfeito, mas ele está lutando para viver e fazer a vontade de Deus, né? Quer dizer, no sentido de que o marido ele está vivendo, olha, eu quero ser um bom marido no Senhor, eu quero, né, crescer, eu quero desenvolver, ou então a esposa, e ver essa dinâmica, né, da força, né, da insistência, do crescimento, às vezes até de ver chorando o marido, de ver a esposa chorando, de ver os filhos pelo fracasso que tiveram, pela falha,
de ter o perdão e mutualidade dentro de casa. Então, isso é um lar centralizado em Cristo. Quer dizer, o lar centralizado, ele vai realmente expor os pecados, né? Então, imagina aquela família, né? Aquele filho, aquela esposa, aquele marido que está vendo, né, o seu marido, a sua esposa, os filhos, os pais, lutando a qualquer custo para esconder o pecado. Para dizer, não, ninguém pode saber da nossa vida. Como que acontece essa leitura? Como que fica a leitura, né, no coração do marido, da esposa, né, dos filhos? E é interessante que na cruz de Cristo nós temos perdão, nós temos restauração, nós temos libertação, né? E a palavra de Deus, ela nos dá uma resposta para as nossas lutas, para os nossos problemas. E esse lar centralizado em Cristo, eles vão exaltar exatamente a palavra de Deus, a oração, a vida em conjunto, a graça, saber que tem fraquezas e falhas, mas não usar isso como desculpa para não fazer a vontade de Deus, mas para dizer assim, vamos ajudar uns aos outros mutuamente, né? Vamos crescer. Quando que a gente precisa pedir ajuda juntos aqui como família, né? E é um grande desafio, né, Luana? Sim, é um desafio, mas também é uma forma de testemunhar a graça de Deus na vida dos nossos filhos, né? Porque se eles crescem com os pais que são rígidos, duros, no sentido de não se doar, não pedir perdão, não reconhecer, que é um desafio, né? O nosso coração é muito orgulhoso, né? Essa falta de reconhecimento do nosso pecado, do nosso erro, tira a graça do Senhor da nossa vida e também da vida dos nossos filhos, né? Como eles vão crescer. Para que eu preciso reconhecer meus pecados, meus erros? Se não tem um Senhor sobre a minha vida, né? Eu sempre lembro de um episódio lá em casa, né? O Felipe, o nosso filho mais velho, uma vez a gente estava conversando, ele falou assim, não, mas você peca, pai? Você não peca. Eu falei, meu filho, tu não me conhece. Pergunta pra mamãe. Viu que a mãe ele nem perguntou, né? E é interessante que depois desse episódio, assim, eu fico mais atento em todas as vezes que a gente ora junto, em confessar o meu pecado. Então eu falo, Senhor, me perdoe porque eu sou pecador, porque eu sou falho. Para não trazer... Porque, a ideia da perfeição. A ideia de que não, autossuficiência também, né? Meu pai não peca. Tal. E às vezes até na igreja, né? Trabalho com aconselhamento. Ué, será que o pastor que faz aconselhamento com casais, será que ele peca, né? Será que ele briga com a esposa dele? O que você acha? Oh. Lógico, né? Precisa responder? Dizer, né? Precisa. O que você acha, seu presbítero? Claro lógico, né, pastor? Claro que não, né, pastor? Claro que não. Nós temos fraquezas e falhas. E quantas vezes, senhor Marco, quantas vezes, irmã Bernadette, eu dando estudo para casais e tal, minha esposa sentada ali, falando, eita, tô falando isso é para mim hoje aqui. De terminar o encontro de casal, né? Terminar uma pregação e lá e falar, Luana, me perdoe por isso. De voltar e sentar e falar, Luana, eu preciso melhorar nisso. E como que nós podemos enxergar a beleza da graça de Deus, né? Como estamos enfatizando aqui, nesse processo, né? De reconhecimento. Então, eu fico imaginando assim, o impacto, né? A irmã Bernadette falou antes de começar o programa aqui, que ela encara esse programa, né? E realmente é uma oportunidade de impactar vidas, né? E o quanto nós somos impactados ao ver o marido, né? No caso do marido, ver a esposa de joelhos pedindo perdão pelo seu pecado, dizendo, Senhor, me perdoe. Isso impacta demais a família, né? Os filhos, a comunidade cristã, né? De ver aquele homem piedoso. Sabemos que ele peca, que ele falha, mas também sabemos que ele está diante do Senhor pedindo, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, né? Foi difícil esse processo de pedir perdão, ou é difícil para vocês de pedirem perdão? Tanto os filhos, quando pecam, até às vezes no tratamento um com o outro, eles estão vendo, né? Qual é essa importância para vocês, assim, de pedir perdão no lar? Olha, reconhecer os erros, a gente até falou um pouco aqui, né? É fundamental, porque só através de reconhecer os erros é que você vai ter perdão, que você vai praticar o perdão, né? Que é a graça de Deus, né? Se manifesta no perdão também, né? Então, acho que é fundamental, e às vezes os pais têm muita dificuldade de reconhecer os erros na frente dos filhos. E isso é um grande erro, né? Porque é o que você falou, né? Cria aquele mito do pai e da mãe, que são, né, perfeitos, mas eles não são, né? Então, é fundamental a gente reconhecer os erros dentro de casa, pedir perdão um para o outro, exercer a graça de Deus, né? Então, isso é... E o arrependimento vem do reconhecimento de erros, né? Se você quer crescer e olhar para Cristo, a gente falou do ideal, né? A gente sabe que a gente nunca vai chegar à perfeição, mas eu quero olhar para Cristo, para o alvo. Eu tenho que reconhecer, eu tenho que me arrepender, eu tenho que pedir perdão. E isso é graça de Deus. É graça.
Às vezes, num simples gesto de reconhecer o teu erro, pedir perdão e ser perdoado por Deus e recomeçar, você, sem palavras, você está pregando o evangelho. Você está Exatamente. ensinando para o teu filho, para as pessoas, o que é o evangelho. O evangelho é exatamente isso. Um pecador alcançado pela graça de Deus, que se arrepende, é perdoado e recomeça. E a culpa dele é toda anulada, cancelada, né? A dívida dele é toda cancelada. Isso é o evangelho. Então, quando a gente não faz isso, nós estamos privando as pessoas de lerem o evangelho nas nossas vidas, né? Se eu pudesse voltar atrás, uma coisa que eu faria mais é isso. Eu confesso que foi um desafio para mim ao longo da minha vida, assim, como mãe, como esposa, mas se eu pudesse voltar, eu faria mais isso, insistiria mais nessa prática de pregar o evangelho com essa prática, né, de Reconhecer, Mais né? fazer do que falar, né? Mas também Testemunho, né? envolve também o nosso orgulho, né, gente? Porque às vezes fica ali birrento, né, como uma esposa. A esposa às vezes fica com bico, o marido fica mais secão, né? Assim, E os filhos que recebem o e os filhos desconto. que estão ali né, Você entendeu sem o entender o que contexto. está acontecendo. E é interessante que a gente às vezes perde as oportunidades, né, de mostrar o evangelho, a graça de Deus. Agora envolve também o orgulho do nosso coração, né? O orgulho de não, eu não vou pedir perdão, não. Deixa que venha pedir perdão para mim. Ou então não vou pedir perdão, porque imagina, é uma depois- criança. e não vai depois me É uma respeitar criança. mais, né? Tem essa Seja com história, os né? filhos, ou seja até um com o outro, né? O marido, a esposa e tal. Então, esse ambiente é um ambiente, né, de viver a graça de Deus, né? E assim, a gente aprende, né, com todo esse processo. A gente é colocado ali, né, diante do Senhor. E às vezes existe a dureza do coração, né? A gente vamos levar até o fim, vamos dar um gelo, né? E às vezes as crianças, como a Luana falou, nem tá entendendo o que tá acontecendo, tá no meio ali do fogo Recebendo. cruzado. É verdade. Se dentro da família você não puder fazer isso, onde é que você vai fazer? Exatamente. Onde é que você vai expor suas fraquezas? O mundo não quer saber da sua fraqueza. O mundo corporativo não quer. Você expõe a fraqueza, é o contrário. Você vai de- Exatamente. Existe essa demanda também, né? Você não pode ser fraco, você tem que ser forte. E você tem a mensagem do evangelho dizendo, se você for fraco, é aí que se aperfeiçoa o poder de Deus, né? Então, E entra aquilo que a gente falou no começo, o medo do fracasso, né? Exatamente. Conhecer erro, de repente eu tô com medo de Exatamente. mostrar fracasso. Mas e você que está nos assistindo aí? Comenta com a gente aqui, fala sobre a sua opinião. Você luta para viver uma vida, né? A gente tem brincado aqui de família do comercial da margarina, né? Quer dizer, como que é o seu coração? Você expõe as suas questões? Quando eu falo expor, é para tratar, para cuidar, para receber Não é só jogar ao aconselhamento. vento e deixar, Não, né? é- Falar assim, confessei de certa forma, joguei e tô livre. Não, é realmente lidar com isso, né? Trabalhar nas suas fraquezas, nas suas dificuldades. Lembrando que tudo isso é para a glória do Senhor, é para que você seja parecido com o Filho de Deus. Exatamente. Como que está a prática do pedido de perdão em família? Fica uma tarefa aí para a semana, né? Reúna a família, peça perdão, reconheça os seus pecados, a graça, a perdão, a restauração, a reconciliação. E também fica o incentivo, né, Luana? Se você está lidando com algum problema e você tem tentado e não tem conseguido solucionar, é o momento de fazer o quê, Luana? Aconselhamento bíblico. Aconselhamento bíblico. Você pode pedir Bíblico. ajuda. Bíblico. Você pode Sim. pedir ajuda. Você pode caminhar com outras pessoas que amam também ao Senhor e que querem ver o seu bem e a sua família restaurada. Então, se você precisa de ajuda, de alguma forma, entra lá no nosso site, ppinheiros.org.br, tem lá, preciso de aconselhamento ou precisa de aconselhamento, você pode preencher e dependendo aí, né, da solicitação e também da disponibilidade de um conselheiro, você pode marcar um horário, uma agenda e também ser aconselhado. E é o que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem feito, né? O presbítero Ciomar e a irmã Bernadette também têm participado desse processo conosco aqui. Mas Ajudando casais. o quanto tem sido bênção, né? Esse trabalho tanto de aconselhamento quanto o trabalho do Ministério de Casais para edificação das famílias. Então, conte pra gente, compartilhe também aí sobre essa prática e a importância de pedir perdão e de reconhecer as fraquezas. Mas, presbítero e irmã Bernadette, a pergunta é, será que Deus pode usar famílias imperfeitas? Será que existem relatos bíblicos de Deus usando famílias imperfeitas? O que vocês acham? Deus só usa
famílias imperfeitas. Ao longo da Bíblia, nós vemos lá Abraão e Sara, e aquele conflito lá com a Agar, né? Aquela história toda com Agar. Nós vemos Isaac e Rebeca, uma família criando os filhos de maneira disfuncional, dando preferência um para um, outro para outro. A gente vê Davi falhando como pai, falhando como marido, né? Jacó, nós vemos inimizade na família de Jacó, entre José e os irmãos, né? Então, Deus usa essas famílias todas para nos ensinar, né? Para cumprir os seus planos, né? E nós dois estarmos aqui é um exemplo vivo de que Deus usa famílias imperfeitas, né? Nós somos uma família totalmente improvável, né? Porque nós somos muito diferentes um do outro, né? Cheios de imperfeições, cheios de carências. Às vezes, com a idade que a gente está, cheio de imaturidade, né? Para resolver as coisas. Muitas vezes incoerentes. Sabemos o que temos que fazer e não fazemos. Às vezes sabemos o que não devemos fazer e fazemos, né? E Deus, incrivelmente, Deus nos usa para estar aqui falando da graça dele, né? Do que ele fez. Para a nossa família, não tem outra explicação senão a graça de Deus, né? Não tem outra lógica para você explicar uma família com pessoas tão diferentes, que às vezes fazem coisas para remar contra. E aí Deus usa a nossa família muitas vezes para abençoar outras famílias. Então, nós somos um exemplo muito claro de que Deus usa famílias muito imperfeitas, né? Então, e ao longo da Bíblia você pode ver vários exemplos, né? Então, um mito aqui de família perfeita caiu por terra, certo? Caiu. Agora, é interessante, viu, pastor? Acho que isso é um encorajamento, né? Deus usar famílias imperfeitas na Bíblia, né? Que há esperança para nós, né? Exatamente. Né? Então, você usa isso, deve encorajar as pessoas a buscar Deus e buscar que Deus pode usar a sua família, que você pode aplicar isso na sua família, né? A graça de Deus, né? O perdão, tudo aquilo que a gente falou. Ou seja, Deus usa famílias imperfeitas e pode usar a sua família. Exatamente. Essa é uma mensagem de encorajamento. E aquilo que o apóstolo Paulo diz, né? Nós temos um tesouro em vasos de barro, né? Quer dizer, para que o poder e a excelência seja de Deus e não nós, né? Então Deus usa famílias imperfeitas e nós, acho que não só vocês, mas nós. Sim, né? com certeza. Nós somos o exemplo, né? Vivo, claro, prático. Então foi citado aqui Abraão, né? Depois foi citado outros personagens bíblicos que Deus usou, né? A própria vinda do Senhor Jesus Cristo como... no contexto familiar. No contexto da família. Então nós vemos Deus sempre trabalhando com e por meio das famílias, né? Abençoando as famílias. E como que o projeto de Deus é perfeito, né? Mesmo com a imperfeição, né, do nosso coração, da nossa vida, das famílias, Deus continua nos usando, né? A igreja, ela é composta, né, pelos salvos, pelos eleitos do Senhor, mas são compostas também por famílias trabalhando, né? Famílias servindo, famílias doando suas vidas. E hoje eu estava conversando com um irmão em Cristo aqui, né, da nossa igreja, e ele mandou uma foto ontem da pregação das 16 horas, né, do culto das 16 horas, e ele falou assim, olha o professor, o preletor, o professor e o meu filho tocando lá, né? Ele queria... Pensa, né? Então ele falou assim, olha, a gente estava junto na aula de manhã, né, da EBD, e à tarde eu estava com o filho dele, e eu falei, que bênção, né, fiquei imaginando assim, toda a família, eu fico imaginando, né, meus filhos crescendo e servindo ao Senhor, com as imperfeições, né, com os pecados, com as falhas, porque a excelência do poder está no Senhor, e como é bom saber que Deus pode usar a nossa vida, né, e Deus não só usa as nossas fortalezas, né, se a gente pode dizer assim, mas Deus também usa as nossas fraquezas, né, Luana? Você tem fraqueza? Sim, Várias. Você conhece, você sabe muito bem. E hoje a gente estava falando uma coisa interessante, né, sobre o constrangimento que a graça de Deus traz sobre a nossa vida, né? A gente estava falando sobre isso hoje, né? Foi. Inclusive foi você que puxou. Eu perguntei, Senhor, você se sente constrangido com tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, né? Constrangido, né? E é interessante que na vivência familiar, né, presbítero, a gente sabe quem realmente é o outro, né? Então, com certeza, ali você não consegue esconder de ninguém. Exatamente, o irmão sabe exatamente quem é a irmã Bernadette, eu sei, Luana sabe quem realmente somos, né?
E mesmo assim, isso não desqualifica para vermos o outro como instrumento do Senhor, tanto na nossa vida, Luana na minha vida, né? Um aqui na vida do outro, quanto também para a própria igreja, né? Ou seja, a mulher, a esposa, deve honrar o seu marido no serviço que ele faz ao Senhor, e o marido reconhecer também a honra da esposa no serviço do Senhor, com imperfeições, né? Então, às vezes aquela mesma esposa ali que disse uma palavra fora de tempo, mesmo marido, mesmo filho, mas agora está cantando, está tocando, está fazendo ali, mas e a graça de Deus? Pediu perdão, restaurou, ok, vida que segue, o Senhor tem mudado, transformado, e isso é uma grande esperança para a nossa vida, né? Sim. E podemos orar, pedir a Deus que continue usando as famílias, né? Famílias que são edificadas e que também podem edificar a vida de outras pessoas, né? Então é um incentivo que nós temos, né, Luana? Sim, com certeza. A palavra do Senhor nos dá um gás, né? Um ânimo de esperança e de recomeço. Exatamente. E uma alegria muito grande quando você vê uma família restaurada, Deus usando você e restaurando famílias, né? Então isso não tem preço, né? Esse processo é fantástico, né? A pessoa chega e ela está precisando de ajuda e ela é ajudada pela graça, de repente daqui a pouco ela está ajudando uma outra família. Então isso é bênção pura, né? uma bênção demais, ver esse crescimento, esse processo. Benefício, né, para todos que estão em volta, né? Benefício para a família, para aquele grupo, para o casal, para os filhos, para a igreja, né? Ninguém sai perdendo nessa restauração, né? Exatamente. Todos saem ganhando, né? A graça do Senhor. Sim. E Deus é glorificado, né? Isso é muito importante. Bom, para você que está nos assistindo, nós temos a dica do casal. Quem é esse casal? Luana e eu. Hoje a nossa dica de casal, né? A nossa dica para você praticar na semana é tempo de família para confessar pecados. Sim, é um tempo de qualidade, né? É um tempo de qualidade, um tempo de reconhecer fraquezas. Fizemos já o desafio, mas agora vai ficar como dica. Um tempo intencional. Faz tempo que ele não fala essa palavra, né? Gosto dessa palavra. Intencionalidade. Exatamente. Então, o momento que você pode se reunir com os seus filhos, né, com a sua esposa, com o seu marido, ler um texto bíblico, como 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. De toda injustiça. Então, aquele momento que você vai confessar o seu pecado, claro, né, dentro de um limite adequado, com sabedoria, de dizer assim, olha, eu preciso de oração da família nesse aspecto da minha vida. Talvez um aspecto bem específico, né, Luana? Sim. E é um momento também de você conhecer mais seu filho, né? Talvez o adolescente está mais fechado e esse momento é o tempo de ele abrir mais o coração, né? Que diante do Senhor talvez ele não esconda o que está sentindo. E não só filho, mas também marido, esposa. Sim. Uma oportunidade de você escutar uma fraqueza do seu marido, da sua esposa, para que você possa orar por eles. Auxiliá-lo, né? E isso, exatamente, isso vai ser um ambiente onde a graça de Deus pode ser manifestada e reinar ali, de saber, até mesmo depois dessa confissão, você trazer uma palavra de ânimo, como a palavra de Deus diz isso e como eu vou me comprometer em ajudar a sua vida. É um olhar também menos julgador, né? Mais misericordioso. Exatamente, praticar a misericórdia dentro do contexto familiar. Então essa é a dica do casal, para que você pratique durante a semana e depois, na próxima semana, você pode nos contar aqui como tem sido a experiência de ter esse momento familiar. Pode ser no culto doméstico, pode ser naquela reunião. No café da manhã. No café da manhã, na hora do almoço, se tiver oportunidade, no jantar. Então, oportunidades vão ter para que sentem a família e deixem ali celular, deixem a TV, desliguem tudo e é o momento de abrir as escrituras e compartilhar a palavra de Deus. Fica aí então, né, Luana? A dica do casal. A dica do casal e o desafio para você. Estamos chegando na parte final do nosso programa, né? Uma parte que aí tem um momento de incentivo e desde já agradecemos muito pela oportunidade de ter esse bate-papo tão gostoso, tão leve, tão bíblico, né? Saudável, de trazer, porque a ideia do programa é esse, não é de trazer o mito da família perfeita, não só desse programa, né, mas de todos os outros que fizemos e que faremos ainda, é trazer necessidades reais. E aí fica até o pedido, se você tem a dica de algum tema, sobre algum programa que você... Pastor e Luana, façam um programa com esse tema. Deixa aí nos comentários, escreve, que vamos refletir, pensar, e aí pode até surgir um programa com o tema que você deu a dica, né, Luana? Sim, aproveita esse momento. Exatamente. E para ser prático, para ser uma bênção. Bom, para finalizarmos aqui o nosso tempo tão precioso, gostaríamos de pedir a vocês, né, um incentivo, uma palavra final,
aos casais, às famílias que estão nos assistindo, né? Não só pela história de vocês de 34 anos caminhando juntos a história. Uma bênção. Que é belo, A é bênção. maravilhoso. É maravilhoso receber A casais há tantos anos assim. Exatamente, né? Mas Espero também chegar lá e passar. Vai chegar, com certeza, e vai longe. vai longe. Com a graça de Deus. Além desse incentivo, né, pela experiência, mas também um princípio bíblico, né, uma motivação bíblica para os casais, para as famílias, né, para os irmãos e as irmãs que estão nos assistindo hoje. Vou deixar uma palavra, então, para os nossos telespectadores. Primeira palavra que eu deixo é que não existe família perfeita. Isso é uma boa notícia. A Bíblia fala, todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Mas Deus, Ele quer transformar a sua vida, quer restaurar o seu casamento, a sua família. E a gente viu aqui que a gente precisa se arrepender, né? Primeiro passo é o arrependimento, reconhecendo os seus erros, os seus pecados, e praticar o perdão e a graça de Deus, né? Deus quer restaurar o seu lar, sua família. Lute pela sua família, não desista, e sempre olhando para Cristo, né? O exemplo de Cristo, e que Ele pode te ajudar. Que Deus abençoe sua vida. Eu deixaria como mensagem final uma passagem bíblica que fala muito comigo, não é sobre casamento, mas é uma passagem de encorajamento que quando o povo de Israel recebeu a promessa da terra, onde eles iam viver várias coisas que Deus tinha preparado para eles, antes Deus mandou espias para vigiar a terra. E 10 espias voltaram e falaram assim, tem muito inimigo, a terra tem leite, mel, exatamente como Deus falou, mas tem muitos inimigos, muitos obstáculos, é muito difícil, nós nos sentimos como gafanhotos lá. E 2, Josué e Caleb, falaram assim, olha, realmente, tem dificuldades, tem gigantes, mas a terra é excelente, a terra é boa, e nós queremos viver as promessas de Deus naquela terra. E eu trago isso muito para o meu casamento. Talvez se vocês olhassem essa história nossa lá atrás, né, pudessem visualizar, ou mesmo se nós pudéssemos visualizar, muitas pessoas falariam, não, tem muito gigante ali, tem muita coisa difícil de se viver nessa história, né? E realmente, muitas vezes eu me senti como um gafanhoto, me senti pequenininha como um gafanhoto, diante de tantos obstáculos, de tantos problemas. Mas é ali que Deus tem as promessas dele para eu viver. É ali naquele lar que eu quero viver as promessas de Deus. É ali naquele lar que Deus tem falado comigo, que Deus tem me quebrantado, que Deus tem me dado vitória. Eu digo como Josué e Caleb, a minha família é excelente. Tem gigantes, tem problemas, mas é excelente, não trocaria por nada. Amém. Amém. Que bênção, né, Lana? Sim. Que ânimo pra Encorajador. gente. Encorajador. Olha, a nossa família é uma bênção. Então dá uma olhada aí pro seu marido, né, pra sua esposa, né, tira esse olhar de rancor, de mágoa e pensa assim, olha, essa é a bênção que Deus me deu, né? Mesmo com um pouquinho de barriga, né? Verdade, pastor. Não tô falando do irmão, não. É mesmo ali, né, já... Mas é a bênção, é a bênção É a família que Deus te deu. É a família que Deus te deu, né? Brincadeiras à parte, mas podemos olhar para o princípio bíblico e ver a esperança que o Senhor tem nos dado, né, de caminhar. Mais uma vez, queremos agradecer pela participação de vocês. Foi uma grande bênção, além de amigos, irmãos em Cristo, né? São também incentivadores do trabalho, do reino de Deus, né, da obra missionária, da obra do Ministério de Aconselhamento Bíblico. Então nós queremos louvar a Deus pela vida de vocês dois. Nós é que agradecemos, Nós né? que agradecemos, foi uma honra, um prazer muito grande, uma alegria estar aqui, pastor. E voltem sempre. Estamos à disposição. E para você que nos acompanhou até agora, Deus abençoe a sua vida, né, Luana? Sim, que Deus o encoraje com esse tempo, né, de conversa a viver realmente o propósito do Senhor no seu lar. Exatamente. Então, continue firme no Senhor, continue orando, faça aí as reuniões com a sua família, pregue a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, porque com certeza, como foi falado aqui, o Senhor tem grandes promessas, né, para a nossa família, para a nossa vida. Continue firme no caminho do Senhor. Então esse é o programa Bem Casados, um programa onde fala e traz a realidade do casamento e o princípio bíblico, dizendo que o casamento não é só bom, mas o casamento é Muito bom. muito bom viver esse contexto, mesmo com todos os desafios.
toda sexta-feira, às 20h30, nós nos encontramos aqui com a sua participação, né, com o seu envolvimento com esse programa, deixando aqui as dicas, os temas que vocês também querem que nós gravemos aqui. E Deus continue abençoando a sua vida e guardando o seu coração. Minha querida esposa, encerramos aqui, terminamos aqui. Terminamos aqui. Foi um prazer. Um grande abraço a todos, Deus abençoe. Deus abençoe.